Bem, pessoal, nós estamos na nossa quarta mensagem da série Compromisso, que é uma série de leituras do Sermão do Monte. Nós já estamos seguindo no capítulo 6, depois da fase devocional. Nós vamos começar dos versículos 19 a 34 na nossa meditação de hoje. E essa série de mensagens tem muita coisa para nos dizer sobre uma vida de cristãos autênticos no mundo. Tenho lido alguns depoimentos de pessoas que foram transformadas pela leitura do Sermão do Monte. E eu li recentemente a experiência de um grande escritor da literatura russa, Tolstói, que passou por um momento de angústia, de depressão mesmo. E ele estava inconformado com a sua vida. E então ele empreende uma busca de uma experiência de Deus para a vida dele e faz isso a partir da leitura do Sermão do Monte. E a partir do Sermão do Monte ele descobre o que é ser um cristão verdadeiro. O que é viver no reino de Deus, comprometido com o reino de Deus. Um grande romancista, um grande escritor, influente no mundo, que deixou essa marca registrada. E eu espero que essa sequência de estudos, de leituras sobre o Sermão do Monte, produza na vida da gente uma reação em cadeia, para a gente se tornar cristão mais autêntico no mundo em que nós vivemos. A nossa mensagem de hoje vai ter como título a ideia da gente assumir compromisso de ser uma testemunha de Jesus no mundo. Eu tentei fazer com que o título fosse pequenininho, mas não dava jeito, gente, para falar disso só falando muita coisa mesmo. A minha preocupação é que a gente possa ler essa porção do Sermão do Monte e encontrar aquelas áreas da vida da gente que nós normalmente temos dificuldade de testemunhar de Jesus. Geralmente a gente acha que testemunhar de Jesus é falar, né? Falar. Aí eu me lembro até, desenvolvi um programa de discipulado que a gente tinha uma parte que os discipuladores, os aprendizes da proposta de discipulado tinham que decorar o plano da salvação em 5 pontos, né? Eram 5 pontos certinhos. E eu fiquei pensando depois, mas isso é totalmente desnecessário, porque isso não é testemunhar de Jesus. Testemunhar de Jesus não é falar uma mensagem pronta, mas é viver o Evangelho de forma autêntica no mundo. É isso que é testemunhar. Testemunhar não é você falar um discurso da boca para fora, mas você aplicar na vida aquilo que Jesus ensinou. Encarnar a fé cristã no mundo naquelas circunstâncias concretas da vida. E as circunstâncias concretas da vida envolvem algumas preocupações que nós temos, que são tomadas nas nossas orações, que fazem parte do elenco de nossos pedidos de oração em nossos cultos, em nossa igreja, em todos os lugares, nas horas secretas da gente, quando a gente está a sós com Deus. São essas preocupações que Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos para que eles possam aprender a ter uma vida de confiança no Senhor. Então, para mim, e lendo aqui o Sermão do Monte, eu entendo que testemunhar de Jesus é a gente demonstrar na nossa prática de vida em quem nós confiamos para a solução dos nossos problemas da vida. Em quem você confia quando falta dinheiro para pagar a conta no final do mês? Eu confio no banco, vou lá, peço um empréstimo, resolvo o meu problema.
Eu disse, olha, eu desafio você a descansar no Senhor e deixar que Ele tome conta da sua vida. Não é que vai brotar dinheiro na sua casa, mas a confiança que a gente tem em Deus vai levar a gente a mudar a nossa mentalidade, a maneira como administramos a nossa vida, a maneira como cuidamos das nossas necessidades pessoais. Por isso que eu separei para a nossa meditação 2 trechos do capítulo 6, um no versículo 26 e outro no verso 28. Eles dizem assim: observem as aves do céu, vejam como crescem os lírios do campo. Jesus diz aos seus discípulos: se vocês quiserem aprender a ter uma vida cristã autêntica no mundo, olhe para a natureza, como Deus cuida dela, como que as aves do céu se alimentam, como que os lírios do campo se revestem de beleza, mesmo sendo plantas que estão lá no lodo. Olhem como Deus cuida de cada uma dessas condições. É disso que vamos falar nesta noite aqui. E nessa palavra que Jesus dá aos seus discípulos, ele convida a todos nós, seus discípulos, a vivermos na prática aquilo que é a nossa maneira de conduzir a vida cristã. Porque a vida cristã não é vivida dentro de uma redoma religiosa, dentro de uma prática de 4 paredes, como eu falei na mensagem passada. Ela não é vivida num gueto, num lugar escondido. Ela é vivida no mundo. E no mundo a gente paga conta, não é? No mundo a gente trabalha, no mundo a gente enfrenta o trânsito, no mundo a gente tem isso tudo. E são nessas circunstâncias concretas de vivência no mundo é que a gente precisa colocar em prática os ensinos de Jesus. Isso quer dizer, gente, que a vida prática, a vida cristã em prática, vai além da formalidade religiosa, vai além desse cerimonial. Ela é marcada por atitudes de pessoas engajadas na solução de problemas concretos. Como é que a gente faz isso? Pastor Irene, você está colocando um problema grave para a gente. No sermão passado, a gente falou sobre o aspecto da espiritualidade que Jesus chama a atenção. E ele aqui continua falando da espiritualidade. Está colocando em prática ainda o tema da espiritualidade. Só que lá, na mensagem passada, a gente falou que a espiritualidade de Jesus é dominada por 3 atos, né? Lembra quais são eles? Ofertar, orar e jejuar. É assim que Jesus ensina os seus discípulos a desenvolverem uma prática de espiritualidade. Tem o perdão também, aprender a perdoar. Mas vai ainda, aí ele continua dizendo, olha, gente, você pode orar o que for, pode perdoar o que for, pode jejuar o que for, pode dar todo o seu dinheiro, mas isso não vai mudar o fato de que você vive no mundo e é fora desses momentos religiosos, desses momentos de devoção, é que a gente vai viver na prática essa espiritualidade que Jesus nos chama. Então, essa espiritualidade de Jesus está na contramão completamente da lógica e mentalidade que o mundo tem. Por isso que a gente chama, de vez em quando a gente fala isso, de que cristianismo é contra a cultura. Porque o que Jesus nos chama e nos convida a vivenciarmos está completamente na contramão da lógica do mundo. Lógica de consumo, por exemplo, lógica de prioridades da vida, lógica de organização familiar.
estamos completamente na contramão. Há uma ameaça profunda à nossa intimidade com Deus diante dessa lógica do mundo. A maior ameaça que a gente enfrenta é a gente se iludir com essa lógica do mundo. Então, é o nosso eu, a nossa consciência, essa maneira de pensar, essa mentalidade que a gente tem, que pode nos enganar, achando que aquilo que dá aparência no mundo, aquilo que causa beleza, aquilo que causa entusiasmo no mundo, é sinônimo de bênção espiritual. Riqueza, por exemplo, beleza, força, status, acharmos que isso é sinônimo de bênção espiritual. Então, nessa parte do sermão, Jesus faz um apelo. Ele apela para que seus discípulos façam uma escolha que a gente já chamou aqui de radical, de abrir mão da lógica do mundo, de abrir mão desta mentalidade, que a gente já viu que é consumista, gananciosa, acumuladora, não é? Preconceituosa, discriminatória, excludente. É isso que é a lógica do mundo. E ele chama a gente a abrir mão dessa lógica, desses padrões, destes recursos que levam a uma vida que nos desumaniza, que nos torna totalmente na contramão da direção divina para nós. É o que entristece o coração de Deus. É aquilo que nos afasta de Deus. É essa maneira de pensarmos na vida com a mesma lógica que rege esse mundo que nós estamos vivendo. E parece que esse mundo vai caminhando cada vez mais mergulhado nessa lógica. A única coisa que não pode acontecer na vida do crente é ele ficar em cima do muro. Acha, não, eu vou, qualquer coisa eu dou uma pulada para cá, uma escapada para lá. Em cima do muro não é lugar da gente ficar vagueando entre dois mundos, por exemplo. Jesus diz no versículo de número 24 do capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para você fazer a vontade de Deus e a vontade dessa lógica do mundo. Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí, então, ele coloca a situação naquele lugar que ele queria chegar, que é a lógica do mundo, regida pelo dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra que Jesus usa no seu sermão, que é citada lá, é a palavra mamon. Mamon. Sabe o que é mamon? Mamon quer dizer riqueza, né? É uma palavra aramaica que quer dizer riqueza. Mas ela é tirada da mitologia daqueles povos aramaicos, dos povos semitas. Era uma divindade que muitas vezes era representada por uma pessoa nobre, mas de fisionomia esquisita, aquele pessoa esquisita, né? E essa pessoa nobre carregava um saco de dinheiro para tentar seduzir as pessoas para que elas deixassem a vontade de Deus para se dedicar ao dinheiro. E era puro engano, porque aquilo não resolvia os problemas das pessoas. As pessoas não se tornavam mais felizes por terem mais dinheiro. E essa era a ação de uma divindade demoníaca, Mamon. Jesus não está citando como um demônio, ele está falando de riqueza mesmo. Está falando de dinheiro. Como diz o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas é esse apego ao dinheiro. Você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ter apego ao dinheiro
e fazer a vontade de Deus. Não vai conseguir. Claro, nós precisamos de dinheiro, todo mundo precisa, né? Jesus não está condenando a riqueza, ele não está condenando o dinheiro, mas está dizendo que você não vai poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus e confia na graça dele para suprir a sua riqueza, as suas necessidades, ou você confia nas riquezas, né? Como o seu Deus, como aquele que vai determinar a sua vida, as suas ações, a maneira como você governa a sua casa, como você toma as suas decisões, como você julga e classifica as pessoas com quem você convive. E isso é uma situação que tem levado a muitas pessoas no nosso mundo a viver dentro de um cenário de desigualdades sociais, num cenário de explorações, num cenário de exclusões, que é essa maneira totalmente distante de Deus de lidar com a riqueza. Isso me leva ao seguinte, gente, há uma tendência que vem se desenvolvendo desde o início da modernidade, lá no século XVII. Essa história vem de algum tempo, que é aproximar a espiritualidade cristã, especialmente, de uma certa cultura de consumo, que é com o desenvolvimento do capitalismo, que é um sistema econômico e político que tem governado as nações de um modo geral. Há muitos aspectos da religiosidade cristã que acabam favorecendo essa aproximação. E quando a gente começa a analisar esses aspectos, a gente vai começar a ver que tem alguns elementos mercadológicos na nossa expressão de fé. Querem ver alguma coisa? Em primeiro lugar, nós temos uma marca, que é a cruz. O nome do nosso produto, ele tem uma marca. Nós temos um apelo, que é a proposta de nova vida, para a pessoa adquirir essa marca e poder experimentar uma nova vida. Nós temos também a assumir uma certa identidade no mundo, que é a identidade de uma pessoa religiosa que segue Jesus. Essa maneira de lidar com a marca e com a aquisição desse produto, que é a fé em Jesus, implica uma estratégia de comunicação, que é a evangelização, como um anúncio mesmo, propaganda. Uma estratégia propagandística para mostrar a opção de Jesus como melhor do que todas as outras opções. Não estou fazendo aqui nenhuma crítica pejorativa a nada não, tá bom, gente? Só estou identificando que é assim que a gente tem lidado, que a igreja, que a religião cristã tem lidado com a fé. Não só a igreja evangélica brasileira, mas todas as igrejas no mundo todo têm lidado com a fé nesse sentido mercadológico. Implica essa estratégia de comunicação para dizer que isso é amor de Deus, amor de Deus. Agora, esses elementos, conforme vão sendo anunciados, vão ganhando um aspecto de comercial mesmo. Alguns pastores, inclusive, chegam na televisão e vendem esse produto e querem que a gente, dê o nosso dinheiro para ganhar mais bênção, transformam isso em aquisição financeira, que envolve mesmo troca de dinheiro. Esses elementos, então, vão adquirindo novos contornos com o processo mercadológico a partir dessa lógica capitalista. O cristianismo, no seu processo de transformação histórica, ele começou simplesmente como um movimento de pessoas, não como uma estratégia de mercado. Começou como um movimento. Depois ele foi se desenvolvendo e chegou à Idade Média
como uma instituição organizada, rigorosa, com uma hierarquia. Depois ele foi avançando e quando chega na modernidade, ele ganha a característica de mercado, o aspecto de mercado que ele tem hoje. Não foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus não ensinou aos seus discípulos a lidarem com a fé como se fosse um produto. Ele não ensinou os seus discípulos a lidarem com a religião como se tivesse uma marca. Nós é que fomos desenvolvendo isso ao longo do tempo e foi diante dessa chegada do movimento capitalista, da ideia da troca por dinheiro, que a gente acabou transformando a religião numa estratégia de mercado. Há um pensador que diz que o capitalismo é que se apropriou da religião cristã para poder se instaurar no mercado. Com a contemporaneidade, o cristianismo é que vai assumir de vez essa identidade entre mercado e a relação com a fé. E é difícil a gente escapar dessa situação. A gente vê como que as igrejas estão assumindo a cara de ambientes que agradam para poder tornar o produto mais facilmente consumido pelas pessoas. Eu tenho uma ideia de que nesses tempos mercadológicos, a missão deixou de ser de levar a mensagem do amor de Deus para as pessoas, para se transformar numa estratégia de captação de novos membros. Nesses tempos mercadológicos, o culto, e a gente fala até do nosso culto, que a gente gosta do culto assim, né? É legal a gente fazer isso. O culto assimila as formas de um entretenimento pessoal, em que o pastor tem que ser uma pessoa atraente, que faça coisas que leve a gente a ter emoções, a rir, a chorar naquele momento. É um entretenimento. E a mensagem pregada pela igreja, ela tem que atender às demandas do mercado, às necessidades que as pessoas têm, como se fosse um programa de autoajuda. Muitos pastores assumem até a aparência ou mesmo o jeitão de coaches espirituais para ajudar pessoas a se realizarem na vida. É isso que tem acontecido. Na religião do mercado, o banco financeiro mesmo, ocupa o lugar do templo. O sacerdote também vai exercer a função de um gerente financeiro da igreja, para cuidar da vida financeira da igreja. O mercado transforma-se num lugar de encontro para purificar as culpas. A esperança é voltada para o consumo. A fé é tratada como crédito e o dinheiro ocupa o lugar de Deus. Não é essa religião que estamos procurando. Não é disso que estamos falando. Jesus chama a gente para uma outra experiência de vida. A pergunta que precisamos fazer é: que mudanças nós precisamos experimentar para a gente poder viver uma fé autêntica no meio dessa competição de mercado? De ser uma igreja que possa levar as pessoas a assumir um compromisso real, sério, com Jesus. O que precisamos fazer? Bom, eu tenho algumas coisas para compartilhar com os irmãos. A primeira delas, a gente precisa aprender a trocar a ganância desse tempo, né? Essa vontade de acumular, pela generosidade. Generosidade, meus irmãos, eu até escrevi a nossa pastoral, né, nosso informativo, dizendo que a generosidade é um termômetro da nossa espiritualidade. Você quer saber se você é muito espiritual ou pouco espiritual? Se o seu termômetro está lá em cima ou está lá embaixo?
se você está muito quente ou muito fria na sua espiritualidade. Veja o quanto você é generoso. É isso que a espiritualidade fala. A vida cristã enfatiza, meus irmãos, mais a doação e a entrega do que a acumulação, a recepção. Jesus nos chama muito mais a uma experiência de encontro para se entregar, para se doar, do que para receber. E muitas vezes nós confundimos, vou lá na igreja para receber uma bênção. Jesus não chamou a gente para receber a bênção. Ele está pronto para nos abençoar, mas Ele quer saber o quanto nós estamos dispostos a fazer a nossa entrega pessoal. Jesus disse aos seus discípulos: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que você está disposto a entregar para o Senhor? O que você está disposto a dar para o reino de Deus? Não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. O que você está disposto a entregar? Então, a ganância, essa ganância que é vivida por essa cultura contemporânea, pode estar escondida em várias coisas que nós fazemos na nossa conduta. Na inquietação quanto à necessidade da gente prover meios de sustento bem comezinhos, por exemplo. Max Lucado conta a experiência dele quando ele foi pastor na Barra da Tijuca, de que um membro da igreja deixou de frequentar a igreja durante algum tempo. E ele então foi visitar o membro. Ele estava então num terreno que ele tinha acabado de comprar ali na comunidade de Rio das Pedras, que é um alagado. Não sei se os irmãos conhecem, hoje está aterrado, mas era um alagado. E ele estava no meio do alagado tentando construir um pequeno barraco para ele e sua família. Aí ele perguntou: e aí, o que aconteceu? Disse: pastor, eu tive vergonha, porque eu tive que suspender o meu dízimo para comprar esse terreno. E aí Max Lucado diz que ali ele viu toda a mentalidade do mundo, dele se sentir envergonhado porque não podia comprar alguma coisa melhor, e ele então abre mão de tudo, estava no meio de um alagado para poder garantir o sustento da sua família. Essa é a mentalidade do mundo, e ela acaba nos influenciando, levando a nossa conduta também. O capitalismo é um sistema econômico fundado no ganho, o ganha-ganha dessa lógica do mundo, baseada no lucro, na acumulação. Isso tem gerado na cabeça das pessoas, de um modo geral, e a gente corre esse risco também, uma sede incontrolável de juntar bens e recursos para uma qualidade de vida melhor. E a gente acha que qualidade de vida está associado a ter mais, a acumular mais. E essa é a lógica que é perversa, que acaba nos levando a equívocos. Isso impede que se desenvolva uma compreensão clara do que é ser generoso. O que é ser generoso para nós? Bom, Jesus ele coloca algumas situações em que nós podemos ser mais generosos. Por exemplo, nós podemos ser generosos com os nossos bens. Os nossos bens, a gente pode investir mais num projeto de transformação de vidas. Colocar os nossos bens a serviço disso, nossa casa, nossos recursos, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Jesus diz: acumulem para vocês tesouro nos céus. Se tem uma lógica de acumulação que você precisa acumular, é de bênçãos para você na região celestial. Bênçãos celestiais sobre sua vida, que só podem vir pela generosidade. A segunda área é a área do nosso caráter. A generosidade precisa ser uma marca da gente, uma identidade, que as pessoas olhem para nós e digam que nós somos generosos, não somos nós mesmos, mas é preciso que a gente busque uma transformação pessoal
a partir de uma vida interior de entrega ao Senhor, do nosso tempo, dos nossos talentos, das coisas que nós sabemos fazer. E diz assim Jesus: portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quer dizer, aquilo que vem de dentro de você não é bom, que tremendas trevas são. Se de dentro de você não sai coisa boa, se de dentro de você não sai esperança, não sai confiança, fé, olha, você está lascado, você está numa treva profunda, você está no sal, né? Estou falando linguagem popular aqui, né? Você está no limbo. Há uma terceira área, que é a área das nossas escolhas pessoais, as coisas que nós priorizamos na nossa vida, nossas prioridades. E o Senhor nos chama a construir uma identidade como cristãos que esteja na contramão da mentalidade da maioria. Diz Jesus, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Comprar roupa de marca. São os pagãos que correm atrás disso. Comprar carro de luxo. São os pagãos que correm atrás disso. Ah, mas pastor Irene, tem pastor andando de carro de luxo. É verdade. Agem como pagãos. Não resta a menor dúvida. É Jesus que está dizendo isso. O que está atraindo a sua lógica de consumo? Qual é o padrão de consumo que você tem? Que marca de relógio você precisa ter no seu braço para você se sentir bem? Os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que você precisa. Ele vai cuidar de você. Então faça as escolhas corretas. Saiba quais são as suas prioridades. Saiba quais são as suas prioridades. Em segundo lugar, meus irmãos, encontre caminhos para vencer a ansiedade. A ansiedade é o mal do século. Ele é o maior problema que a humanidade enfrenta nos dias atuais. A lógica de mercado influencia a lógica do trabalho, do rendimento, de produzir mais. E isso provoca muita enfermidade, muito adoecimento no mercado de trabalho. A ansiedade é a enfermidade que caracteriza o nosso tempo. Jesus orienta os seus discípulos a fazerem uma coisa que nós precisamos aprender. Não andeis ansiosos pela vida. Como, pastor? Já viu como é que está a conta de luz, o preço da gasolina? Já viu como é que é a conta de supermercado todo mês? Como que eu não vou ficar ansioso? Jesus dá umas receitas bastante simples para a gente aprender a fazer com que a gente não sofra com a ansiedade. Não é que você vai evitar e negar que essas necessidades existem, mas evitar que essa necessidade se transforme numa enfermidade para você, que você se sinta adoecido. Então Jesus lança 3 metáforas para a gente entender a questão de como a gente lida com as nossas necessidades pessoais. A primeira metáfora é a metáfora do consumo. Ansiedade com o consumo. Como é que a gente lida com isso? Ele vai utilizar as aves do céu. A metáfora do consumo são as aves do céu. Olhem para as aves do céu. Vejam como elas se alimentam. Pardal é um negócio que tem em todo lugar. Como é que eles se reproduzem tanto? Alguém joga comida para pardal? Igual faz com um pombinho na praça? Né? E eles se alimentam, estão se reproduzindo, vivem de uma forma extraordinária. Jesus chama a fazer isso. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Eu sublinhei esse versículo para a gente não esquecer. Sublinha na sua Bíblia. Qual é o valor que você tem para Deus? A metáfora do consumo
lembra o valor que a gente tem para Deus. Pode ter certeza, Deus não vai desamparar. O salmista diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A segunda metáfora é a metáfora da finitude, essa ansiedade que a finitude nos causa. Eu coloquei a palavra finitude porque Jesus chama a gente para se preocupar menos com o nosso tempo de vida. Ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ah, Senhor, eu não queria morrer agora, eu queria ver minha filha casar, eu queria ver meu filho se formar. Eu lidei com um irmão da igreja que eu pastoreava anteriormente, que tinha um câncer bastante agressivo, câncer de intestino bastante agressivo. E ele era jovem, tinha 2 filhas lindas, adolescentes. Aí eu levava ele para fazer quimioterapia lá em Botafogo. E eu ia com ele, o carro dele, né? E dirigindo para ele, e a gente ia conversando, eu, ele e a esposa. E ele perguntava, pastor, será que eu vou ver minhas filhas se casarem? E eu dizia, não sei. Será que eu vou ver minhas filhas se formarem? Não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Você está fazendo com que suas filhas sejam pessoas que tenham muito orgulho do pai que tem. Se elas vão se formar, se vão se casar, eu não sei. Mas eu sei que elas serão pessoas que terão muito orgulho do pai que tem. A gente sofre com isso, né? Notícia ruim. Você tem 6 meses de vida. O que você vai fazer? Tem que fazer igual a entrevista que foi feita na Igreja da Orla, numa época que a gente leu o texto 30 dias para viver. O que você faria se tivesse 30 dias para viver? Aí foram lá no campo de São Bento perguntar para várias pessoas, os jovens da igreja. Aí uma pessoa disse, olha, eu acho que eu faria o seguinte, 15 dias eu ia viver do jeito que eu quisesse. E os últimos 15 dias eu ia viver de uma maneira mais correta. Meio a meio, né? Para ficar equilibrada a coisa. Você não tem controle sobre a sua vida. Mas você sabe que você pode fazer de cada momento da sua vida um momento melhor. Nós não podemos fazer nada para aumentar o nosso tempo de vida, mas podemos fazer com que a nossa vida, neste momento, seja significativa para alguém. Deixe marcas profundas na vida de outras pessoas. E tem a metáfora da aparência, né, que eu chamei aqui metáfora da aparência, porque Jesus fala dos lírios do campo. Olhem para os lírios do campo. A ansiedade também pode ser provocada pela vaidade. Ai, minhas rugas estão aparecendo. Meu Deus, meu cabelo branco, está caindo meu cabelo. Olhe para os lírios do campo. Olhe para eles. Eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar do seu... Não está impedido de cuidar da aparência, né? Mas deixa Deus cuidar de você. Descansa. No tempo certo, Deus vai cuidar de você. Em terceiro lugar, substitua a sua insegurança pela ideia de contentamento. Contentamento, meus irmãos e minhas irmãs, é uma experiência das mais profundas que nós podemos ter. Ela é uma atitude que implica estar satisfeito com o que a gente tem hoje. Olha para a sua volta, olha para os seus filhos, sua casa, olha para a sua condição pessoal, seus amigos, seus vizinhos, olha para os seus relacionamentos e veja, você está fazendo bem para você? Você está satisfeito com aquilo que tem?
E a ideia do contentamento é estar satisfeito com o que se tem. A vida de contentamento tem a ver com a tentativa de se tirar o melhor proveito das oportunidades que temos hoje, sabendo que nossas escolhas hoje têm consequências futuras. O jeito com que você trata alguém hoje, o porteiro do seu prédio, né? O guarda da rua, o varredor lá da sua rua, o jeito que você trata cada pessoa vai deixar marcas profundas na vida de todos e todas. Por isso Jesus chama os seus discípulos a fazerem isso. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia com o seu próprio mal. E em quarto lugar, substitua o transitório pelo eterno. Às vezes fica preocupado muito com o aqui e agora, né? Eu tenho que ter para agora. Não, cuida do eterno também. Olha para as coisas que vão ajudar você a viver a eternidade. E quais são as coisas que vão ajudar a gente a viver a eternidade? É a alegria de viver. É a satisfação de você saber que está fazendo o melhor, que você pratica o bem, que você tem uma conduta que possa fazer diferença no tempo que a gente vive. Esses tempos, tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que chama esse tempo de tempos líquidos. Tempos líquidos por quê? Porque eles se esvaem, eles escorrem. É quando você tenta pegar um punhado de água, né? Você não segura, não retém na mão aquela água. Então é esse tempo, você não segura na mão, você não tem controle de nada. Eu quero que minha filha estude na escola A para que ela se torne uma pessoa nobre. Você não tem controle. Você não tem controle disso. De nada. Nós não temos controle da nossa vida. Tempos líquidos. Bauman diz assim, os tempos são líquidos porque tudo muda rapidamente. Nada é feito para durar. Nada é sólido. Nem o celular, né? Vai se tornando obsoleto. Você gasta aquele dinheiro enorme para comprar o celular da última geração. Quando você chega em casa, já recebe a propaganda no mesmo celular do próximo, de um mais atual que o seu, de um mais moderno que está sendo lançado. É isso é o tempo que a gente vive, né? Jesus nos chama a uma vida de compromisso do reino de Deus porque é sólido. Porque a única garantia que a gente tem é a que está na eternidade. Por isso Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que é que nos dá solidez? É agir com justiça. É estar ao lado daqueles que estão sofrendo. É isso que vai fazer da gente ter uma vida mais sólida. Para a gente concluir essa palavra, pense no seguinte, nessa parte do sermão, Jesus estimula seus discípulos a buscarem ao Senhor como o principal propósito da sua vida. Para que você existe? Você existe para buscar ao Senhor. E Jesus queria que os discípulos fizessem isso de tal modo que nada, nem mesmo o apego às coisas materiais, que são da nossa subsistência, da nossa sobrevivência, pudessem mudar isso. A nossa melhor opção de vida é buscar o reino de Deus. Essa é a melhor escolha.
É melhor do que a gente ajuntar riqueza. Buscar o reino de Deus é melhor do que ajuntar riqueza, além do necessário. É melhor do que ter uma perspectiva de vida mesquinha para o aqui e agora. É melhor do que andar ansioso por causa das nossas necessidades cotidianas. O apóstolo João, na primeira carta que ele escreve, ele diz o seguinte: o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vou ler de acordo com a versão que eu escolhi aqui. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, nos ajuda a desenvolvermos uma vida de testemunho de pessoas que buscam ao Senhor num tempo consumista, ganancioso, egoísta, como esse que nós estamos vivendo. Um tempo de tanta fluidez, de tanta insegurança, de tanta incerteza, Senhor, que nós possamos colocar a nossa vida a buscar ao Senhor, a viver os valores do Teu reino na nossa vida cotidiana. Nós te pedimos, te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando então ao final da nossa celebração aqui, nesse momento de mensagem. Quero agradecer aos nossos queridos que nos acompanham e que isso possa ajudar você a se tornar um cristão melhor, né? A melhor religião é aquela que nos torna pessoas melhores. Eu tenho aprendido isso me tem feito tão bem. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor sendo cristão? É isso que Jesus nos chama para ser. Que Deus nos abençoe para isso.